Olá, eu sou a Fabiana do Ovelha Peregrina e eu nem acredito que a gente já chegou ao capítulo 9 de Gênesis. Uau! Faltam apenas 2 capítulos para terminar essa série. Mas a gente ainda vai estudar muita coisa por aqui, então antes da gente seguir em frente, não deixe de seguir o canal para que você não perca as novidades da próxima temporada. Coloca também o alerta do sininho aí. E eu te convido a curtir esse vídeo, a compartilhar com pessoas que também amem a palavra de Deus. Me diz uma coisa, você já teve uma plantinha, uma planta, que parecia não ter jeito? Você troca o vaso, você troca a terra, muda de lugar, coloca mais sol, depois coloca menos sol, e mesmo assim ela continua ali morrendo. Eu tive um problema desses há pouco tempo e eu descobri que existe uma praga chamada nematóide das galhas. São verminhos microscópicos que atacam as raízes da planta. O problema é que a gente não consegue ver esses pequenos vermezinhos. Daí você pensa que o problema está no vaso ou está na terra, mas na verdade o problema está escondido nas raízes. Você pode mudar a planta de ambiente quantas vezes você quiser, mas ela vai continuar adoecida, porque o problema se mudou junto com ela. Eu acho que é isso que acontece com a gente também. Quantas vezes a gente pensa, se eu pudesse recomeçar, se eu pudesse mudar de cidade, se eu encontrasse um novo emprego, se eu fosse para uma nova igreja, se a minha família fosse diferente, se eu tivesse uma nova oportunidade. No fundo, existe em nós a esperança de que um novo cenário resolva os nossos problemas. Mas e se o problema nunca tiver sido o cenário? E se o problema sempre tiver estado dentro de nós? Quando chegamos a Gênesis no capítulo 9, é difícil a gente não sentir que a gente está diante de um novo começo. As águas do dilúvio ficaram para trás, a terra voltou a aparecer, Noé e a sua família saem da arca. Um altar foi erguido, um sacrifício foi oferecido, e Deus recebe isso com agrado, né? Tudo parece pronto para um recomeço. E de fato, é esse cenário que Moisés nos apresenta. À medida que lemos o capítulo, a gente começa a reconhecer imagens que a gente já viu antes. Deus volta a abençoar a humanidade, o mandato de frutificar e multiplicar é repetido, o homem recebe novamente responsabilidades sobre os animais e sobre a terra. É como se estivéssemos voltando ao início da criação. Moisés parece estar nos conduzindo de volta para o Éden. Mas será que um novo começo é suficiente? Gênesis 9 nos mostra que Deus pode oferecer um mundo completamente renovado e ainda assim o coração humano continuar exatamente o mesmo. É por isso que esse capítulo ocupa um lugar tão importante na história da redenção. Ele nos ensina que a esperança da humanidade nunca esteve em um novo ambiente, mas na obra de Deus em transformar pessoas, em transformar corações. E esse capítulo, ele vai das expectativas lá no alto para um episódio bizarro que coloca os nossos pés no chão. Então vamos caminhar por esse texto? Então abre comigo em Gênesis no capítulo 9, a gente vai ler dos versos 1 ao 3, e a palavra de Deus diz assim: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: Sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves do céu terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo o que se move e vive será de alimento para vocês, assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Assim que Noé sai da arca, Deus fala. E as palavras de Deus soam bem familiares aos nossos ouvidos. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. A gente já ouviu esse mandamento antes, né? O mandato cultural. Foi exatamente assim que Deus abençoou Adão e Eva lá no princípio da criação. A humanidade recebe novamente a missão de povoar a terra. O projeto de Deus não foi abandonado. Apesar do pecado, do juízo e do dilúvio, o seu propósito continua avançando. Mas existe uma diferença importante. Quando Deus entregou o mundo a Adão, a criação vivia em perfeita harmonia. Não tinha violência, não tinha morte, não tinha medo. Veja que o pecado não afetou apenas o coração humano, mas ele alcançou todas as dimensões da criação. O verso 2 diz que todos os animais da terra tenham medo e pavor de vocês. A criação continua debaixo do governo do homem, mas a relação mudou. O domínio permanece, mas já não é exercido em um mundo onde tudo funciona como deveria. Então, a confiança deu lugar ao medo. A paz que existia no Éden foi substituída por uma convivência marcada pela tensão. E esse é um ponto importante para nós.
A Bíblia mostra que o pecado atingiu de fato todas as esferas da criação, rompeu a harmonia entre Deus e o homem, entre o homem e o próximo, entre o homem e a criação, e inclusive dentro do próprio coração humano a harmonia foi rompida. Então a gente vive em um mundo belo, mas profundamente quebrado. E no verso 3, Deus acrescenta que algo que não havia aparecido em Gênesis 1. Ele diz que tudo que se move e vive servirá de alimento a vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Nesse momento, a carne é liberada na dieta do homem. Moisés não explica por que essa mudança acontece e a gente deve ter um cuidado para não afirmar mais do que o texto afirma. Alguns comentaristas sugerem que, logo após o dilúvio, a terra precisava de um tempo para voltar a produzir plenamente. E se isso for correto, essa permissão para comer carne também seria uma provisão graciosa de Deus para sustentar a humanidade nesse período ali de recomeço. Mas o texto não apresenta essa explicação como seu foco principal. O que ele deixa claro é que essa é a primeira autorização explícita de Deus para que o homem se alimente de animais. E veja aqui um detalhe importante nessa permissão. Deus fala assim: tudo o que se move e vive. Então o homem, ele não pode se alimentar de animais mortos, de carniça. Deus entrega ao homem animais vivos para servirem de alimento. E aí nos versículos seguintes, Deus estabelece regras que demonstram que esse ato, ele jamais deveria ser marcado pela brutalidade ou pelo desprezo à vida. Deus deixa claro que comer carne não significa tratar a vida com indiferença. O ser humano recebe liberdade, mas essa liberdade vai ser imediatamente acompanhada por limites. O Deus que provê o alimento é o mesmo Deus que ensina seu povo a cultivar a reverência pela vida. Vamos ver como ele faz isso? Olha o verso 4. Ele diz: carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, vocês não devem comer. Por que Deus se preocuparia com o sangue? E a resposta para isso parece estar lá em Levítico, no capítulo 17, no verso 11, que diz, Deus diz que porque a vida da carne está no sangue. Na mentalidade hebraica, o sangue representava a própria vida. Então, derramar sangue significava derramar a própria vida. Por isso, ao longo de toda a escritura, o sangue, ele se torna um símbolo profundamente ligado à vida, tanto à vida quanto à expiação do pecado. E olha que interessante. Essa visão contrastava fortemente com as práticas religiosas dos povos ao redor de Israel. Em diversas culturas do Antigo Oriente Próximo, o sangue era utilizado em rituais pagãos. Tinha uma crença que dizia que ao consumir o sangue ou utilizar o sangue de animais em certas cerimônias, a pessoa passava a participar do poder ou da vitalidade daquele animal. Mas a Bíblia rejeita completamente essa ideia. O sangue não é uma fonte de poder para o homem. O sangue pertence a Deus porque a vida pertence a Deus. Por isso, ao proibir que o sangue fosse consumido, Deus estava ensinando algo muito maior do que uma regra alimentar. Ele estava ensinando a reverência pela vida. O teólogo Gerhardus Voss faz uma observação muito bela sobre esse texto. Ele diz que Deus estabelece uma distinção entre homens e animais. Os animais não deveriam devorar seres humanos como predadores, e os seres humanos também não deveriam consumir os animais como feras. Ainda que o homem recebesse autorização para comer carne, ele devia fazer isso reconhecendo que aquela vida pertencia ao próprio Deus. E em seguida, Deus amplia ainda mais esse princípio. Se a vida de um animal deve ser tratada com reverência, quanto mais a vida humana. Por isso ele diz nos versos 5 e 6, leia aqui comigo: certamente requererei sangue de vocês, o sangue da vida de vocês. De todo animal o requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida de seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Perceba a lógica do texto. Deus não proíbe o homicídio apenas porque matar é errado. Ele apresenta a razão. O ser humano foi criado à imagem de Deus. Mesmo depois da queda, do pecado, do dilúvio, Moisés continua afirmando que o homem permanece portador dessa dignidade extraordinária. Isso é profundamente importante. O pecado deformou essa imagem, mas não destruiu. É justamente porque continuamos sendo imagem de Deus que cada vida humana possui um valor incomparável. É por isso que assassinato, aborto, infanticídio, eutanásia e toda forma de desprezo pela vida são assuntos tão sérios na Escritura. O ataque não é apenas contra uma pessoa, é um ataque contra aquele cuja imagem ela carrega, é um ataque contra o próprio Deus.
Observe também que Deus não estabelece apenas uma punição. Ele está lançando um princípio para a preservação da sociedade. Mais tarde, lá na frente, esse princípio ele seria desenvolvido na lei de Moisés, naquilo que ficou conhecido como lex talionis, a lei da retribuição, olho por olho, dente por dente, está lá em Êxodo no capítulo 21. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, essa lei não foi dada para incentivar a vingança, ela foi dada para limitar. A punição deveria ser proporcional ao crime, nem maior nem menor. Isso respondia diretamente ao mundo que existia antes do dilúvio. Não faz muito tempo que a gente viu Lameque cantar sobre a sua própria violência. Matei um homem porque ele me feriu. Você se lembra disso? Que ele canta essa violência às suas esposas? Na descendência de Caim, a vida tinha perdido o seu valor. Matar tinha se tornado um motivo de orgulho. A vingança era celebrada em forma de poesia. Um simples ferimento justificava um assassinato. Então a resposta ao mal era sempre maior do que o próprio mal. Agora, Deus estabelece exatamente o contrário. A justiça não poderia mais ser guiada pela ira ou pela vingança pessoal. Ela deveria proteger a vida, porque cada ser humano carrega a imagem do seu Criador. Deus institui um mecanismo para conter a propagação do mal. A justiça passa a funcionar como proteção da vida e não como um combustível para um ciclo interminável de violência. E depois de reafirmar o valor da vida humana, Deus encerra essa primeira parte repetindo o mandato cultural. Verso 7, mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Pela segunda vez nesse capítulo, Deus ordena que a humanidade frutifique, se multiplique e encha a terra. Esse continua sendo o projeto inicial de Deus para a criação. Essa repetição ganha ainda mais força quando a gente considera o contexto em que Gênesis foi escrito. Nos relatos do dilúvio, encontrados ali entre os povos antigos do Antigo Oriente Próximo, como por exemplo o épico de Atrahasis, os deuses enviam o dilúvio porque a humanidade havia se tornado numerosa e barulhenta demais. Depois que os sobreviventes deixam a embarcação que eles construíram lá, os deuses procuram impedir que essa população volte a crescer. E aí eles introduzem infertilidade, aborto, esterilidade e até classes de mulheres impedidas de terem filhos. Olha que contraste impressionante, porque o Deus da Bíblia não destrói a humanidade porque ela cresceu demais. E depois do dilúvio, ele não tenta impedir que a humanidade volte a crescer, ao contrário. Ele abençoa, ele ordena, ele encoraja, sejam fecundos, multipliquem-se. Por quê? Porque desde o princípio, o propósito de Deus sempre foi encher a terra com homens e mulheres criados à sua imagem, refletindo a sua glória em toda a criação. Esse mandato nunca foi apenas uma questão de crescimento populacional. Era o chamado para que toda a terra fosse preenchida com representantes do rei, como representantes do próprio Deus. Pessoas que o conhecessem, que o amassem e administrassem a sua criação debaixo da sua autoridade. O pecado distorce, né? Ele distorceu essa vocação, mas ele não anulou o propósito de Deus. É por isso que esse mandamento continua aparecendo ao longo da história bíblica. Deus não desistiu do seu projeto. Mais adiante, a gente vê que esse propósito alcança o seu cumprimento definitivo em Cristo. Por meio do Evangelho, Deus continua formando um povo para si, pessoas que estão sendo restauradas à imagem do seu Filho e estão sendo enviadas para anunciar sua glória entre todas as nações. E é lindo fazer parte disso, não é? Bom, Noé acabou de ouvir instruções sobre a preservação da vida, Deus renovou o mandato de multiplicar, frutificar, estabeleceu limites para a violência e lembrou que o ser humano continua sendo o portador da sua imagem. E aí a cena muda. Deus não dá apenas mandamentos, ele faz uma aliança. Olha os versos 8 a 10 comigo, diz assim: Deus também disse a Noé e aos seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto aves, os animais domésticos e os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês, nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas do dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Agora Deus volta a falar sobre a aliança que já havia anunciado antes do dilúvio, lá em Gênesis 6, no verso 18. Naquele momento, a promessa estava diretamente ligada à preservação de Noé e da sua família dentro da arca. Agora aqui em Gênesis 9, Deus amplia e desenvolve essa aliança, mostrando o seu alcance, seu conteúdo e o seu sinal. A palavra hebraica traduzida por aliança é berit. Ela descreve um relacionamento solene estabelecido por Deus, no qual ele define os termos e se compromete por meio de promessas. Uma aliança bíblica não é simplesmente um contrato entre duas partes iguais que negociam até chegar a um acordo. Deus não se senta diante de Noé para perguntar quais condições pareciam aceitáveis a ele.
É Deus quem toma a iniciativa, estabelece a aliança e declara aquilo que ele vai fazer, e também as condições da aliança. Ao longo da Escritura, a gente vê alianças associadas a Adão, Noé, Abraão, Israel, Davi, até chegarmos à nova aliança estabelecida em Cristo. Mas é sempre importante distinguir o propósito de cada uma delas. E aqui, a aliança com Noé não promete perdão dos pecados, transformação do coração e nem vida eterna. Ela não é em si mesma uma aliança de salvação, é uma aliança de preservação. Deus se compromete a sustentar a ordem criada e a não voltar a destruir toda a carne por meio de um dilúvio. A Terra vai continuar produzindo e tendo os seus ciclos, a história não vai ser interrompida antes que o plano redentor de Deus alcance o seu cumprimento. Na verdade, essa sessão ela começa tematicamente antes do capítulo 9, né? Porque no final do capítulo 8, depois que Noé oferece o sacrifício, Deus declara que nunca mais vai amaldiçoar a terra por causa do ser humano e nem vai destruir os seres vivos como ele fez. E ele fala sobre a continuidade, né, da semeadura, da colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Então, essa promessa reaparece aqui em Gênesis 9, no verso 11, de forma expandida, explicando com quem Deus estabelece essa aliança e oferece um sinal visível dessa promessa. E eu não sei se você reparou, mas Moisés reforça a importância desse momento, repetindo a palavra aliança 7 vezes ao longo da narrativa, aqui entre os versos 8 e 17. Então, não é uma palavra usada casualmente no texto. Toda a passagem gira em torno do compromisso que Deus assume com a sua criação. E essa aliança possui uma característica singular, porque ela não é feita apenas com Noé e nem somente com a sua linhagem, os descendentes por meio do qual vai vir o Redentor. Perceba como Deus amplia o seu alcance. No texto diz, né, com vocês, com seus descendentes, com os seres vivos, com as aves, os animais domésticos e todos os animais da terra. E mais adiante, ele vai resumir isso dizendo que essa aliança foi estabelecida com toda a carne que está sobre a terra, com toda a vida que está sobre a terra. Entre as grandes alianças bíblicas, essa aqui se destaca porque inclui justos e injustos, crentes e incrédulos, seres humanos e animais. Deus promete preservar o mundo inteiro. Por isso, ela é frequentemente chamada de uma aliança da graça comum. Graça comum é a bondade de Deus experimentada por toda a criação. Não é apenas para aqueles que pertencem ao povo de Deus. Deus faz o sol nascer sobre bons e maus, Deus envia chuva, Deus sustenta famílias, limita a violência, permite com que a cultura continue se desenvolvendo. Mas não confunda preservação com redenção. O arco da aliança, ele não promete que todos os pecados serão perdoados. Ele promete que o mundo vai ser mantido enquanto Deus conduz a história até a chegada do Redentor e, finalmente, até o juízo final. A aliança com Noé, ela cria, por assim dizer, um palco estável sobre o qual a história da redenção vai continuar. Deus preserva a criação para que dentro dela cumpra sua obra de redenção. Então, toda a criação está envolvida. E só um detalhe aqui. É claro que apenas os seres humanos podem responder a Deus em fé e apenas eles carregam a sua imagem. Ainda assim, a criação inteira participa das consequências da queda e também experimenta os efeitos da bondade de Deus. O apóstolo Paulo vai escrever isso lá em Romanos, no capítulo 8, que a criação aguarda com ardente expectativa o dia da restauração. Então, a semente dessa esperança já está plantada aqui. Bom, vamos seguir, né? Depois de anunciar a aliança, Deus estabelece o sinal dessa aliança. Olha o verso 13, diz: Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Ao longo das Escrituras, Deus frequentemente associa suas alianças a sinais visíveis. A circuncisão vai marcar aliança com Abraão. O sábado vai ser o sinal da aliança com Israel, e na nova aliança, Cristo nos deixou o batismo e a ceia do Senhor. Os sinais não substituem a palavra de Deus, eles a confirmam. São símbolos visíveis que apontam para uma promessa invisível. Mas veja que interessante. Aqui nesse sinal, quem é lembrado quando o arco aparece? Olha aqui comigo os versos 14 a 16. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vocês e todos os seres vivos de todas as espécies. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. O texto não diz que o arco foi colocado para lembrar Noé, nem para lembrar seus descendentes. Ele foi colocado para Deus. É claro que isso não significa que Deus possa se esquecer. A Bíblia afirma várias vezes que Deus conhece absolutamente todas as coisas e permanece perfeitamente fiel às suas promessas.
É o mesmo que aconteceu em Gênesis 8, quando a gente leu que Deus se lembrou de Noé. Aqui a expressão comunica que Deus age em conformidade com a aliança que ele estabeleceu. Então, essa linguagem é profundamente pastoral, porque Deus fala conosco em categorias que nós conseguimos compreender. Ele descreve a sua fidelidade como um pai que diz a um filho: Olha, quando eu vir esse sinal, eu vou cumprir o que eu prometi. E não é porque a sua memória seja falha, mas porque a sua fidelidade é perfeita. Toda a segurança da aliança repousa sobre o caráter daquele que a estabeleceu. O arco nas nuvens proclama, antes de tudo, a fidelidade do próprio Deus. E ainda tem um detalhe assim belíssimo na imagem escolhida, né? Porque a palavra hebraica para arco é keshet. É um termo comum para um arco de guerra. E alguns comentaristas, eles observam algo que eu achei muito bonito, que o arco está voltado para cima e não para baixo. Ele não está apontado para a terra, como uma arma aponta para disparar, mas está suspenso nas nuvens. É como se depois do juízo, depois de executar o seu juízo sobre a terra, Deus pendurasse o seu arco nas nuvens. Não porque ele não vai julgar novamente o pecado, a própria Bíblia diz que anuncia o juízo final, mas porque ele decidiu preservar esse mundo até que o seu plano de redenção fosse plenamente cumprido. Tudo isso testemunha que Deus continua sustentando a criação, não porque o pecado tenha desaparecido, mas porque sua promessa ainda está em andamento. E você já reparou que quem inicia essa conversa sobre o lembrar é o próprio Deus? Noé não pede um sinal, ele não diz: Senhor, como saberei que o Senhor vai cumprir essa promessa? Não. É Deus quem espontaneamente oferece uma garantia. E isso revela mais um aspecto belíssimo do caráter de Deus. Porque ele não apenas faz promessas, ele também fortalece a fé do seu povo, oferecendo os sinais da sua fidelidade. Ninguém pediu a circuncisão, o sábado, o batismo ou a ceia do Senhor. Todos eles são presentes de Deus para sustentar a fé daqueles que vivem confiando na sua palavra. Deus é um pai muito cuidadoso, não é? Bom, então vamos seguir aqui. E até aqui, tudo parece caminhar na direção de um novo começo. A terra foi purificada, a bênção foi renovada, o mandato de frutificar foi reafirmado, a aliança foi estabelecida. O arco foi colocado nas nuvens como sinal da fidelidade de Deus. Então a história parece pronta para recomeçar, mas ainda não terminou. E eu não sei se você percebeu isso ao longo da narrativa, mas Moisés vem construindo uma série de paralelos entre Adão e Noé. Os dois aparecem em um mundo que emerge das águas. Os dois recebem bênçãos de Deus. Os dois são portadores da imagem de Deus. Aos dois é dado governo sobre os animais. Os dois recebem o mandato de frutificar e multiplicar. Os dois têm 3 filhos que vão dar continuidade à humanidade. Os dois trabalham a terra. Então, tudo parece ali cuidadosamente organizado para justamente despertar uma expectativa no leitor. Será que dessa vez a história vai ser diferente? Será que Noé vai fazer aquilo que Adão não conseguiu fazer? E essa expectativa, ela não é criada por acaso. Moisés quer que a gente sinta essa esperança, porque poucos versos depois ele vai nos trazer de volta à realidade. Vamos ler dos versos 18 ao 24 para entender mais sobre essa história. Diz assim: Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses 3 são os filhos de Noé, e a partir deles se povoou toda a terra. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. É uma narrativa um tanto estranha, né? Na verdade, é uma das histórias mais desconcertantes de Gênesis. Noé planta uma vinha, se embriaga, fica nu, dentro da sua tenda, um filho vê, os outros o cobrem, depois tem uma maldição sobre Canaã, sobre seu neto. É natural que a gente se pergunte, né? Meu Deus, por que essa história está aqui? Aliás, essa é uma excelente pergunta sempre que a gente encontrar um texto difícil na escritura. Em vez da gente começar perguntando o que exatamente aconteceu aqui, o melhor é perguntar por que o autor inspirado decidiu incluir esse episódio. E para responder essa pergunta, a gente precisa ampliar um pouco o nosso olhar, porque até aqui a gente vem acompanhando Gênesis como um livro. Mas Gênesis não foi escrito para ser lido isoladamente, assim como nenhum outro livro da Bíblia. Ele é o primeiro livro do Pentateuco,
os 5 livros escritos por Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. Isso significa que a primeira geração, ao ouvir essa história, não ouvia apenas Gênesis. Eles estavam ouvindo toda essa grande narrativa enquanto eles se preparavam para entrar na Terra Prometida. E isso ajudava o povo a compreender a sua própria história e o mundo em que vivia. É exatamente por isso que existem 2 grandes propósitos nessa narrativa. Primeiro, ela explica algo sobre a história de Israel. E segundo, ela revela algo sobre o coração humano. E esses 2 temas vão caminhando juntos até o final desse capítulo. Ao longo desse relato, Moisés faz 2 observações que à primeira vista parecem fora de lugar. Quando isso acontece na Bíblia, a gente precisa prestar atenção, porque nada é por acaso e nada aqui está fora de lugar. Muitas vezes aquilo que parece um simples detalhe é justamente a chave para a gente compreender toda a passagem. E a primeira observação aparece aqui logo no verso 18. Diz que os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé, e que Cã é o pai de Canaã. Por qual motivo Moisés escolhe destacar que Cã é o pai de Canaã? Cã teve outros filhos, a gente vai ver no próximo capítulo, né? No capítulo 10, a gente descobre que que Canaã nem sequer é o primogênito para ser citado aqui nesse momento. Então, por que destacar justamente Canaã? Moisés estava escrevendo para um povo que conhecia muito bem os cananeus. Israel havia passado anos peregrinando pelo deserto e estava às portas da terra prometida, justamente a terra de quem? A terra de Canaã. Os cananeus eram o povo que ocupavam a terra que Deus havia prometido aos seus descendentes, aos descendentes de Abraão. Então, eles eram conhecidos. E eram conhecidos por sua idolatria, pela sua perversidade moral, sacrifícios de crianças, prostituição cultural e pela sua oposição constante ao povo de Deus. Por isso, quando o povo ouvia Moisés dizer Cã é o pai de Canaã, eles imediatamente faziam a conexão. E isso também esclarecia o constante conflito entre Israel e os cananitas. E é aqui que a gente encontra outra observação que chama a nossa atenção no texto. Porque o texto diz que, sendo Noé agricultor, ele passa a plantar uma vinha. E parece apenas uma informação sobre a profissão de Noé, mas será que é só isso? Porque no hebraico, a expressão usada é Ish Ha-Adamah, que é literalmente um homem da terra, ou um homem do solo. E lá em Gênesis 2, Deus formou Adão da Adamá, do solo. Agora, depois do dilúvio, Noé também aparece aqui como um homem da Adamá, cultivando uma terra que acabou de ser restaurada. E ele cultiva uma vinha, ele colhe as uvas, ele produz o vinho. Veja que o desenvolvimento da cultura está a todo vapor. Mas aí o verso 21 diz que bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da tenda. Entenda, a Bíblia não condena o vinho. Em diferentes momentos da Escritura, ele aparece como um dos bons presentes da criação de Deus. O problema nunca foi a vinha que Noé plantou e também não foi o fruto que a vinha produziu. A embriaguez, por outro lado, é constantemente apresentada nas Escrituras como um pecado. Então, a embriaguez compromete o discernimento, remove o domínio próprio, expõe a pessoa à vergonha e até a outros pecados. O que a gente vê na tenda de Noé ilustra exatamente isso, porque aquele que perde o controle de si mesmo se torna vulnerável e frequentemente acaba ferindo a si mesmo e aos que estão ao seu redor. Então, o problema ali foi a falta de domínio próprio. Noé ultrapassou o limite da boa dádiva e passou a ser controlado por ela. Até aqui, Noé foi apresentado como um homem justo em sua geração, andou com Deus enquanto o restante da humanidade dava as costas para Deus, se entregava à violência. Noé obedeceu ao Senhor em tudo que lhe foi ordenado, construiu uma arca durante décadas, suportou o desprezo de uma geração incrédula, atravessou o dilúvio e saiu da arca para adorar. Agora a gente encontra esse mesmo homem embriagado e exposto em sua vergonha. E essa justa posição, ela é intencional. Moisés não está diminuindo Noé. Ele está nos ensinando algo sobre todos os homens. É interessante a gente perceber que Noé não caiu durante a construção da arca. Ele não caiu enquanto enfrentava a oposição do mundo. Ele não cai durante o dilúvio. Ele cai depois, quando a tempestade havia passado. E aqui tem uma advertência para todas nós. Muitas vezes a gente imagina que os maiores perigos da vida espiritual estão nos momentos de crise. Mas não raramente é justamente depois das grandes vitórias que a gente baixa a guarda, quando está tudo bem. Elias experimentou isso lá depois do Monte Carmelo. Davi, em um período de descanso, permaneceu em Jerusalém quando deveria estar no campo de batalha. E aí o episódio de Batseba. E agora Noé tropeça quando tudo parecia finalmente em paz. Mas Moisés quer que a gente enxergue algo ainda mais profundo. O problema não era apenas um momento de fraqueza. O problema estava, de fato, no coração humano. É exatamente aqui que os paralelos com Adão atingem o seu objetivo, porque assim como Adão foi colocado em um mundo perfeito e caiu,
Noé é colocado em um mundo renovado e também cai. Assim como Adão, Noé também transforma uma boa dádiva da criação em ocasião para o pecado. E assim como a queda de Adão trouxe consequências para seus descendentes, a queda de Noé também será seguida por conflito entre seus filhos. Então a história está recomeçando e, ao mesmo tempo, está se repetindo. É por isso que esse episódio ocupa um lugar tão importante em Gênesis. Moisés está destruindo qualquer esperança de que um novo ambiente pudesse resolver o problema da humanidade. O problema nunca foi apenas o mundo em que o homem vivia. O problema sempre esteve dentro do próprio homem. E assim, ele também destrói qualquer esperança, qualquer expectativa que a gente possa colocar em Noé ou em qualquer um de seus descendentes marcados pelo pecado. E é então que Cã entra na narrativa, né? Cã, pai de Canaã. Vamos lá, verso 22 está dizendo que Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus dois irmãos que estavam do lado de fora. A gente chega então a um ponto de tensão na narrativa. E é aqui talvez que as perguntas pipoquem, né? Afinal, qual foi exatamente o pecado de Cã? E ao longo da história da interpretação, diferentes respostas foram dadas, foram propostas a esse episódio. Alguns entendem que Cã apenas viu seu pai nu. Outros sugerem que a expressão ver a nudez seja um eufemismo para algum pecado sexual. Alguns estudiosos falam inclusive sobre sodomia. Outros defendem que Cã teria até abusado da própria mãe quando eles se apoiam em Levítico no capítulo 18, porque a linguagem lá, a expressão descobrir a nudez do pai, está relacionada, está ligada à esposa do pai. E essas interpretações, elas vêm na tentativa de explicar por que a reação de Noé parece ser tão severa, por que ele profere uma maldição depois. Mas a gente precisa se conter a nossa curiosidade e tentarmos nos conter ao fato de que, em primeiro lugar, o texto simplesmente não menciona nenhuma dessas ações. É claro que a Bíblia, às vezes, utiliza linguagem discreta para tratar de assuntos delicados. Mas quando o texto não afirma algo explicitamente, a gente precisa ter cuidado para não construir interpretações que vão além daquilo que foi escrito. Talvez a pergunta mais importante seja outra. Em vez de perguntar o que será que Cã fez, talvez a gente deva se perguntar o que Moisés decidiu destacar. E o texto menciona duas ações: Cã viu e Cã saiu para contar aos seus irmãos. E esse segundo detalhe de que ele saiu para contar aos seus irmãos costuma passar despercebido. Porque se o problema fosse ele apenas ter visto o pai acidentalmente, por que sair para chamar os irmãos? Tudo indica que Cã não reagiu com tristeza nem com compaixão. O pecado de Cã parece ser uma combinação de voyeurismo e escárnio. Não se trata de um olhar acidental. É aquele desejo de permanecer olhando para aquilo que deveria despertar tristeza e não entretenimento. É o prazer de contemplar a vergonha do outro. E não satisfeito em olhar, Cã convida os irmãos para participarem daquela exposição. Ele transforma a queda do pai em assunto de conversa, em motivo de comentário e talvez até de zombaria. Todas nós conhecemos esse impulso. Pense na rapidez com que um vídeo de alguém em uma situação constrangedora se espalha pela internet. Alguém, às vezes, sob efeito de anestesia, uma pessoa que tropeça em público, um momento íntimo gravado sem a permissão, uma falha vergonhosa. Milhões assistem, compartilham, comentam, riem. Existe algo no coração humano que encontra prazer na humilhação alheia. Não é apenas curiosidade, é entretenimento. É exatamente essa disposição que parece aparecer em Cã. E tem outro caso na Bíblia que começa com esse olhar. Quando a gente vai lá na história de Davi, Davi teve a oportunidade de contemplar Batseba. O problema não foi apenas o primeiro olhar, foi permanecer olhando. Foi alimentar aquele olhar até que ele produzisse desejo, abuso de poder, adultério e, por fim, assassinato. Perceba que o pecado quase nunca começa com um grande ato. Ele começa quando decidimos permanecer diante daquilo que deveríamos desviar os nossos olhos. E nesse episódio, o contraste é o ponto-chave para a gente entender o texto. Cã faz exatamente o oposto dos seus irmãos. Cã permanece olhando. Seus irmãos entram na tenda olhando para outro lado, eles desviam o olhar. Cã procura expor. Sem e Jafé procuram cobrir. Cã transforma sua vergonha em espetáculo. Eles preservam a honra do seu pai. Essa diferença revela dois corações completamente distintos. É por isso que Moisés não gasta tempo descrevendo as emoções de Cã. Suas ações já falam por si. Moisés está menos interessado em satisfazer a nossa curiosidade sobre todos os detalhes do episódio e muito mais interessado em mostrar duas maneiras completamente diferentes de responder ao pecado e à fraqueza do outro.
É para esse contraste que a narrativa agora se volta. Moisés desacelera a narrativa, e cada movimento é descrito aqui cuidadosamente. Sem e Jafé pegam a capa, colocam sobre os seus ombros entre eles. Eles entram de costas e eles desviam o rosto colocando a capa sobre o pai. É uma descrição detalhada e justamente por isso ela chama a nossa atenção, porque enquanto Cã entrou na tenda para olhar, Sem e Jafé entraram decididos a não olhar. Enquanto um expõe, os outros protegem. Enquanto um divulga a vergonha, os outros fazem todo o possível para preservá-la. E há aqui algo muito bonito, porque Sem e Jafé não fingem que o pecado não existe. Noé realmente, de fato, ele pecou. A embriaguez foi real, a nudez foi consequência do seu próprio pecado. Eles não chamam o mal de bem. Eles também não justificam o pai. Mas eles escolhem responder ao seu pecado com honra e não com desprezo. E essa atitude encontra eco lá quando o apóstolo Pedro escreve que o amor cobre a multidão de pecados. Cobrir o pecado não significa escondê-lo da justiça de Deus. Significa se recusar a transformá-lo em espetáculo. Significa não alimentar o prazer de expor a vergonha do outro. É exatamente o oposto da atitude de Cã. Mais uma vez, Moisés parece conduzir a nossa memória para a primeira queda. Em ambos os episódios, nós encontramos um homem em um lugar preparado por Deus. Em ambos há pecado, em ambos aparece a nudez. Em ambos, a vergonha precisa ser tratada. Mas há também um contraste importante. Depois que Adão e Eva pecaram, eles tentaram cobrir a própria vergonha costurando folhas de figueira, se lembra? No final daquele capítulo, foi o próprio Deus quem providenciou vestes para cobri-los. Agora, aqui em Gênesis 9, Noé encontra-se exposto em sua vergonha, e são seus filhos que entram na tenda para cobri-lo. O pecado continua produzindo exatamente os mesmos frutos: vergonha, exposição, ruptura. E a necessidade de cobertura. E o caráter daqueles que pertencem a Deus imitam o seu Criador. Bom, depois desse episódio, vem a primeira fala de Noé em toda a Bíblia. No verso 24 diz que quando Noé despertou do vinho, soube que o seu filho mais moço o que ele havia feito. Vamos ler até o verso 27? Então disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, para os seus irmãos. E continuou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem e Canaã, lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé e que ele habite nas tendas de Sem e Canaã lhe seja servo. O texto não explica como Noé ficou sabendo daquilo que aconteceu. Não sei, talvez Sem e Jafé tenham contado, ou talvez Cã tenha contado para mais pessoas, não sei. Moisés simplesmente afirma que Noé tomou conhecimento dos fatos e que ele, pela reação dele, aquilo afetou ele profundamente. E aí, pela primeira vez, desde o início da narrativa, Noé fala. E as suas palavras não são uma explosão de ira e nenhuma vingança impulsiva. Na Bíblia, especialmente em Gênesis, as palavras pronunciadas por um patriarca, nesse contexto, têm um caráter profético. São declarações que olham para o futuro e que revelam como Deus vai conduzir a história. E é exatamente isso que a gente encontra aqui. Ele diz: Maldito seja Canaã, que ele seja servo dos servos para os seus irmãos. Por que, afinal, a maldição recai sobre Canaã? Canaã é o filho de Cã, então é o neto de Noé. Se foi Cã que pecou, por que Noé não diz maldito seja Cã? E antes de responder, vale lembrar que Moisés já havia preparado esse terreno, né? 2 vezes ele interrompe a narrativa para dizer que Cã é o pai de Canaã. Agora a gente entende por quê. Canaã nunca esteve longe aqui do horizonte da história. Quando Noé desperta do vinho, ele pronuncia essas palavras proféticas. Então ele não está apenas registrando um episódio familiar. Ele está explicando algo que seus primeiros leitores precisavam compreender. Israel estava prestes a entrar na terra de Canaã. E a pergunta inevitável era: por que justamente Canaã? Por que aqueles povos? Porque o juízo de Deus ia recair sobre eles. E essa narrativa aqui começa a responder essa pergunta. Não porque Canaã estivesse sendo punido pelo pecado do seu pai, como se Deus condenasse um filho inocente pela culpa de outro. Não é isso. Toda a escritura rejeita essa ideia. Cada pessoa responde diante de Deus por seu próprio pecado. O que Moisés está mostrando é outra coisa. O pecado que aparece em Cã não termina em Cã. Ele se torna um retrato do caminho que os seus descendentes escolherão seguir. Os cananeus seriam conhecidos exatamente pelo desprezo à santidade de Deus, pela perversão moral e pela rejeição persistente do Senhor. Séculos depois, quando Deus finalmente trouxesse o juízo sobre Canaã, não vai ser por causa desse episódio na tenda de Noé, mas vai ser por causa da própria maldade dos cananeus. A semente já aparece aqui. O fruto só vai amadurecendo ao longo da história. E um outro detalhe que chama atenção é que pouco antes Deus havia abençoado Noé e seus filhos, lá no início do capítulo, e havia estabelecido a aliança com eles, né, a sua aliança de preservação.
Por isso é significativo aqui que Noé não pronuncia uma maldição sobre Cã, mas sobre Canaã. A gente não sabe exatamente por que Noé faz isso. E Moisés não explica suas razões. Mas é interessante notar que a sua palavra não contradiz a bênção que Deus havia acabado de declarar. Em vez disso, ela aponta para o desenvolvimento da história da redenção e para um futuro da descendência de Cã. Então, o filho que trouxe vergonha sobre o pai experimentará maldição sobre a sua geração. Mas ainda há algo mais profundo acontecendo por aqui. Perceba que Moisés não termina não termina a história falando sobre a embriaguez de Noé, também não termina esclarecendo as nossas curiosidades sobre a vida de Cã. A partir desse momento, a partir daqui, os olhos do leitor, eles deixam a tenda de Noé e começam a contemplar os séculos que ainda estão por vir. Depois da maldição, Noé continua e ele diz: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Essa frase ela é surpreendente. Talvez a gente esperasse que Noé dissesse: Bendito seja Sem. Mas não é isso que ele diz. Ele diz: Bendito seja o Senhor. Mais especificamente, ele diz: Bendito seja Yahweh, o Deus da aliança. E Sem é identificado por sua relação especial com Yahweh, com o Senhor, com o Deus da aliança. Sem não é exaltado por possuir alguma virtude extraordinária, nem por algo bom que ele tenha feito. A sua grande honra consiste em pertencer ao Deus da aliança, e isso muda o foco da narrativa. A esperança da humanidade nunca esteve em Noé e também não estará em Sem. A esperança está no Deus que escolhe preservar um povo para si. A partir desse momento, Gênesis começa a estreitar o seu foco. Até aqui a gente acompanhou a história de toda a humanidade, mas daqui em diante Moisés vai passar a acompanhar especialmente a linhagem de Sem. Primeiro vai vir a sua genealogia no capítulo seguinte, e depois a gente vai conhecer um homem chamado Abrão, descendente de Sem, a quem Deus fará suas promessas. E suas promessas serão extraordinárias. A gente vai ver isso lá na frente. Mas aqui, Noé ainda acrescenta no verso 27 que Deus engrandeça Jafé e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Essa também é uma declaração cheia de significado. O próprio nome Jafé está ligado no hebraico à ideia de ampliação ou de expansão. Então tem um jogo de palavras aqui no original, que Deus amplie Jafé, né? É um jogo de palavras que tipo, significa a mesma coisa, quase. Historicamente, os seus descendentes vão ocupar vastas regiões. Mas a parte mais intrigante dessa bênção vem na sequência, porque ele diz: e ele habite nas tendas de Sem. A verdadeira bênção de Jafé não consiste em ser numeroso, na expansão, em ser numeroso ou na expansão. Consiste em participar daquilo que Deus faria por meio de Sem. Em outras palavras, a expansão de Jafé alcançaria seu ápice quando seus descendentes passassem a desfrutar das promessas da aliança estabelecida na linhagem semita. É impressionante perceber onde essa história começou e onde ela termina, né? Ela termina olhando para a obra de Deus, a obra que Deus ainda faria através da sua promessa. E o capítulo termina dizendo que Noé, depois do dilúvio, viveu 350 anos, todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. A narrativa termina de uma maneira muito simples, mas essa última frase carrega um peso enorme. E morreu. Com essas palavras, Moisés encerra as gerações de Noé, que foram iniciadas lá em Gênesis, no capítulo 6, verso 9. A história desse homem que encontrou graça diante de Deus e foi preservado através do dilúvio chega ao fim, como a de todos os seus antepassados. Noé também morreu. No capítulo seguinte, um novo Toledot se inicia. Essas são as gerações dos filhos de Noé. O foco da narrativa deixa de ser Noé e passa a ser aquilo que Deus vai fazer por meio dos seus descendentes, especialmente por meio da linhagem de Sem. Então, apesar do novo mundo, a morte continua presente. Apesar do novo mundo, o pecado continua presente. A promessa ainda aguarda o seu cumprimento. Quando a gente chega ao final de Gênesis 9, a gente percebe que Moisés respondeu à pergunta que vinha construindo desde o início do capítulo. Um novo começo resolve o problema da humanidade? E a resposta é não. Deus deu à humanidade um novo começo depois do dilúvio, mas o problema nunca esteve apenas no mundo, no ambiente, nas circunstâncias. O problema sempre esteve no coração. E o que é que isso significou para o povo de Israel, a primeira audiência? Eles estavam ali prestes a entrar em uma terra que manava leite e mel. Uma terra preparada pelo próprio Deus, um ambiente completamente diferente do deserto em que eles viveram durante décadas. Mas Moisés sabia que a simples mudança de lugar, de ambiente, não ia mudar o povo. A Canaã prometida não ia transformar automaticamente aqueles corações rebeldes. A geração que atravessou o Mar Vermelho murmurou no deserto, adorou bezerro de ouro, foi desobediente, foi incrédula.
O problema nunca foi apenas o Egito, nunca foi apenas o deserto, nunca foi apenas Canaã. O verdadeiro campo de batalha sempre foi o coração. Por isso, Gênesis prepara Israel para olhar além da terra. Eles precisavam de algo muito maior do que uma nova pátria. Eles precisavam de um novo coração. E para nós hoje em Cristo, o que esse texto fala conosco? À primeira vista, essa narrativa ela parece tão distante da gente, né? Mas na verdade ela fala diretamente e profundamente a nossa condição. Porque assim como Israel, muitas vezes a gente pensa que os nossos maiores problemas vão ser resolvidos por um novo começo, um novo emprego, uma nova cidade, uma nova igreja, uma nova fase da vida. E certamente Deus usa todas essas mudanças. Mas nenhuma delas é capaz de transformar o coração humano. A gente leva com a gente, para cada novo começo, a mesma inclinação do pecado. A maior necessidade do ser humano nunca foi apenas uma mudança de circunstâncias. Sempre foi uma mudança de natureza. É por isso que a Bíblia, é por isso que a esperança da Bíblia nunca repousa em um lugar, nem em um sistema, nem em um governante. Ela repousa no descendente prometido, ela repousa em Cristo. E tem outro detalhe extraordinário no encerramento dessa história. Porque Noé profetizou que Jafé habitaria nas tendas de Sem. Séculos mais tarde, essa promessa começou a ganhar contornos inesperados e maravilhosos. Da linhagem de Sem nasceu Abraão. De Abraão veio Israel, de Israel veio o Messias, e por meio desse Messias, as nações foram convidadas a participar das promessas da aliança. A maioria de nós pertence exatamente a esses povos. Somos, por assim dizer, descendentes de Jafé, gentias. Estávamos longe das alianças da promessa, sem esperança, sem Deus no mundo, mas em Cristo fomos aproximadas. No capítulo 2 do livro da Carta aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que aqueles que antes estavam separados agora foram feitos um só povo pelo sangue de Cristo. E em Romanos, no capítulo 11, ele também afirma que os gentios foram enxertados na oliveira cultivada, passando a participar da rica raiz das promessas de Deus. Aquilo que Noé anunciou em sua bênção encontra seu cumprimento definitivo no Evangelho. Hoje habitamos nas tendas de Sem, não porque pertencemos biologicamente à sua descendência, mas porque pertencemos a Cristo. E Cristo é o verdadeiro descendente de Sem. Isso significa que Gênesis 9 termina apontando para além de Noé. Depois de Adão, depois de Noé, depois de Abraão, depois de Israel, a pergunta continua sendo a mesma. Quem resolverá finalmente o problema do coração humano? E a resposta não é outro patriarca, não é outro dilúvio, não é outro começo, não é um novo mundo. É uma nova criação. Jesus veio fazer aquilo que nenhum novo começo foi capaz de realizar. Ele viveu a vida perfeita, perfeitamente obediente que Adão não viveu, que Noé não viveu. Tomou sobre si a maldição que o pecado trouxe ao mundo. Foi despido de suas vestes diante dos homens, suportando vergonha, a vergonha da cruz, para revestir o seu povo de justiça. E ele não apenas perdoa os nossos pecados, ele nos concede um novo coração. Aquilo que o dilúvio nunca poderia produzir, aquilo que Canaã jamais poderia oferecer, aquilo que nenhum novo começo consegue realizar. É exatamente isso que Deus prometeu por meio do profeta Ezequiel. Eu lhes darei um novo coração e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Essa sempre foi a nossa maior necessidade. E essa é a boa notícia do Evangelho. Um novo começo não resolve o problema do coração humano, mas um novo coração dado pela graça de Deus em Cristo resolve o problema que nenhum novo começo jamais poderia resolver. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, que mais uma vez nos mostra quem nós somos e quem tu és. Confessamos que muitas vezes pensamos que um novo começo resolverá os nossos problemas, quando na verdade o que mais precisamos é de um coração transformado por ti. Guarda-nos do orgulho, da curiosidade pecaminosa e do desejo de expor a vergonha dos outros. Dá-nos um coração que ame, que perdoe e que procure amar com graça. Ajuda-nos também a honrar a vida, lembrando que cada pessoa foi criada à sua imagem e possui um valor precioso aos teus olhos, Pai. E acima de tudo, obrigada, porque em Jesus, tu não apenas nos destes uma nova oportunidade, mas uma nova vida. Obrigada porque o teu Espírito continua transformando o nosso coração até o dia em que estaremos contigo, livres para sempre da presença do pecado. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Querida, Deus te abençoe. Nós nos vemos no próximo episódio, se Deus quiser. Se cuide.